Solta a vinhetinha do Mota. Direto com Mota. Fala, meu Mota, como é que você tá, meu querido? Tudo ótimo, Emílio. Um calor enorme aqui no Rio. Acho que deve fazer um ano que não chove. Praia cheia. Esse final de semana foi uma confusão danada aqui. Eita. Mas tá tudo bem. É o El Ninho, né? Porque fica tudo no sul do Brasil, ele muda completamente o negócio, o sul chovendo pra caramba. Vai chover essa semana. Tá chovendo bastante no sul, e aí as frentes frias, né, que teriam... Tem previsão de outro não ciclone. vem pra ficar tudo parado lá, e a gente fica com esse calor aqui, que fica aquele ar parado, né? Mas o céu tá bonito, tá azul. O final de semana é que pega um pouco, porque o calor vai todo mundo pra praia e a praia não comporta tanta gente. Muito bem. Você não teve lá no CEPAC, em Minas? Não, eu não fui, Emílio. Eu tô com viagem um pouco restrita, porque eu tive um problema no ombro, ainda tô me recuperando. E aí o médico me recomenda cautela, e aí eu não consegui ir para... Quem que faz isso aí? Quem é o responsável? O Alba teve lá, mas ninguém sabe quem é o que é responsável. O que é isso aí? Isso aí, o CEPAC é um encontro de pessoas com pensamento conservador que começou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos acontece todo ano o CEPAC e é um evento muito importante. Boa parte da direita americana participa do CEPAC, políticos, pensadores, e esse evento foi trazido para o Brasil, se eu não me engano, pelo Instituto Brasil Conservador, e começou há uns 4 anos atrás. Eu fui no ano passado e no ano retrasado. O primeiro que eu fui foi em Brasília e o segundo foi em Campinas. E é sempre oportunidade de ouvir coisas que a gente não consegue ouvir no nosso dia a dia. No último que eu fui em Campinas, estava inclusive o Javier Milei, sim, que está na frente das eleições presidenciais da Argentina. E vários políticos expressando seu ponto de vista. É uma chance de você ouvir ideias e pensamentos que fogem dessa hegemonia obrigatória, né, que domina quase todos os espaços dos quais a gente tenta escapar. Mas a direita também tinha que ir nas discussões em escola, isso aí que a direita não faz, sim, né? A direita, ela se esconde e os canhotos, qualquer discussão que tiver, numa escola, numa prefeitura, sim, tá lá a turma da canhota defendendo os ideais. E a direita não participa, né? Eu acho que isso está mudando um pouco, Emílio. Eu acho que nos últimos anos isso começou a mudar um pouco por causa da difusão de ideias conservadoras e liberais. O problema é que no Brasil, durante muito tempo, você só aprendia, só lia, só via nos meios de comunicação ideias de esquerda. Então, a maior parte do povo brasileiro, eu tenho a convicção disso, tem valores que não são de esquerda. A maior parte do povo brasileiro apoia a propriedade privada, é contra o uso de drogas, né? É contra o uso, essa história de ideologia de gênero, mas muita gente não tem as palavras para exprimir essa posição, porque eles ouvem toda hora nos meios de comunicação, na escola, como você disse, no trabalho, você tem que pensar desse jeito. Se você pensar desse outro jeito aqui, você está errado, você é preconceituoso, você é reacionário. Aos poucos as pessoas estão entendendo que é legítimo, do mesmo jeito que é legítimo um sujeito defender o uso de drogas, né, é legítimo ele defender. É errado, completamente errado, mas ele está no direito dele, né? Aqui no Rio de Janeiro tem a Marcha da Maconha, acontece todos os anos. Eu nunca consegui entender muito bem se drogas são crime, né? O comércio de drogas é crime, o uso de drogas é crime. Como é que você pode fazer uma marcha defendendo uma coisa que é crime? Mas tudo bem. Quer defender a maconha? Defenda. Agora, escuta aqui os meus argumentos contra também. Todo mundo tem que ter espaço nessa decisão. E aí vem a grande pergunta. Como é que então se resolve? Qual é a forma que o país vai lidar com um assunto como drogas? É você pegar a opinião de uma minoria e impor essa opinião sobre a grande maioria das pessoas, ou
nós vamos fazer como deveria acontecer numa democracia, né? Que é ouvir o que a maioria pensa e tomar a decisão com base nisso. E aí eu repito, não é só ouvir o que a maioria pensa, é ouvir prestar atenção onde está a sensatez. O que é importante a gente perguntar assim, se você continuar com essa prática, com esse hábito, assim, a partir de amanhã todos os jovens do Brasil começarem a usar maconha, daqui a 10, 15, 20 anos, o Brasil vai estar melhor ou pior? É fácil chegar a essa resposta, né? Não precisa, nem tudo é uma questão de opinião. Algumas coisas são uma questão de bom senso. E é só você olhar o que acontece, né? Por exemplo, que nesse negócio das drogas lá, que nem a França, agora eles estão pedindo para que as leis sejam mais duras em relação a esse negócio de droga, do usuário mesmo da droga, né? Então eles estão pedindo porque, como a União Europeia é mais progressista nesse caso, mas a gente não... O Brasil ele é muito atrasado em relação a isso. Por exemplo, que nem agora está o papo de banheiro unissex. Sim, as escolas. Nas escolas, tal, não sei o quê. Isso aí a gente já viu que não deu certo no Reino Unido. Na Inglaterra agora, acho que foi mês passado mesmo, não deu certo esse banheiro, já voltou ao que era. A gente, ao invés de olhar lá e falar, não, isso não deu certo aqui, não. 10 anos depois que já aconteceu isso na União Europeia, a gente vê aqui e quer implantar no Brasil já atrasado, vendo que lá não deu certo. Então é melhor você falar, se não deu certo lá, imagina aqui. Não é, Mota? Esse que é o negócio, né? É tudo atrasado no Brasil. Aí é o caso da gente se perguntar quais são os problemas graves, prioritários que o Brasil tem que resolver. Eu não acredito que um desses problemas, da lista dos problemas graves que a gente tem que resolver, eu duvido que esteja o uso de banheiro. Vocês acabaram de falar sobre um problema grave, que é um problema sobre o qual eu já falo há muito tempo, tem um livro, né, A Construção da Maldade, e é uma maré que cada dia sobe mais, até que vai chegar um ponto que vai ficar insuportável. Chegou agora no Nordeste. Há 20, 30 anos atrás, a maioria das cidades do Nordeste eram pacíficas. Eu passei a minha infância, parte da minha infância, em Salvador. Durante a minha infância, eu não sabia o que era crime. Eu frequentava também muito o Rio Grande do Norte, é igualzinho. Criminalidade zero. Hoje, os dois estados, Bahia e Rio Grande do Norte, estão no meio dessa crise de criminalidade. Se eu não me engano, a Bahia está na lista dos estados com maiores índices de criminalidade hoje. Esses são os problemas graves. Não é o banheiro, quem vai usar o banheiro, qual é a necessidade, qual é a urgência de você entrar num assunto como esse. Na minha opinião, a resposta é óbvia. São coisas que geram polêmica, que dividem, são cortinas de fumaça que encobrem as coisas que são verdadeiramente sérias. Você fala da economia, isso é para cobrir a economia que não está lá nada bem, que agora tem também os russos lá não vão mandar mais o diesel para cá, né? Não querem. Não, tá ruim. Você acha que é isso, ô Mota? Eu acho que é isso, eu não tenho dúvida que é isso. O que a gente está vendo é um redirecionamento do Brasil. A gente, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu convivo, achava que o Brasil tinha entrado no rumo certo. Que rumo certo é esse? É rumo de mais liberdade. É rumo de um Estado que interfere menos nas nossas vidas. Tem muita coisa que em que o Estado se mete hoje que não tem nada a ver com o papel do Estado. O papel do Estado é garantir os nossos direitos fundamentais. O papel do Estado é garantir que vocês possam descer aí do estúdio e andar pela Avenida Paulista despreocupados, sem ter medo de serem derrubados por um assaltante, né? Esse é o papel do Estado. O papel do Estado é garantir uns direitos, como, por exemplo, o direito de propriedade. Então, você adquire uma propriedade com o seu dinheiro, aquela propriedade é sua, é onde você vai descansar, é onde você vai criar a sua família. O papel do Estado é isso, é defender esses direitos. O papel do Estado não é servir de fiscal do nosso discurso. O papel do Estado não é decidir o que a gente pode ou o que a gente não pode dizer.
O papel do Estado não é dizer que 25% do que passa na televisão tem que ser produzido no Brasil. O ser humano, o indivíduo, tem direito a assistir o que ele quiser. Ele tem direito a se informar da forma que ele achar melhor, né? Essa coisa de regulação das redes sociais. Então, o Brasil passou dessa orientação para a liberdade. De repente, do dia para a noite, todo dia a gente noticia mais uma invasão do Estado na nossa vida privada. E, às vezes, essa invasão é feita de forma que triplica a nossa indignação, como, por exemplo, no caso do imposto sindical. Tá? É uma coisa que nunca fez sentido nenhum, representou um grande progresso para o Brasil quando esse imposto foi eliminado, agora ele volta. A gente está vendo uma expansão do Estado, aumento de número de ministérios, aumento do gasto estatal, promessa de aumento de imposto, que é o que essa reforma tributária provavelmente vai causar, né? Vem uma reforma tributária aí que vai aumentar imposto, em alguns casos muito, no setor que é o que mais emprega no Brasil, que é o setor de serviços. E 60% dos empregos formais no Brasil estão no setor de serviços. Então a gente precisa explicar para as pessoas. Nunca na história, nenhum país se tornou mais desenvolvido, menos pobre, aumentando o tamanho do Estado, aumentando a quantidade de impostos. Mas, ô Mota, falando dessa questão da segurança pública lá na Bahia, a gente falou aqui na parte da resenha, os últimos 5 mandatos foram do PT e a culpa é do governo federal. Você acha que essa terceirização da culpa do governo, sempre trazendo o Bolsonaro como grande fantasma, você acha que ele vai até quando? Eu acho que isso aí vai durar uns 100 anos, não vai acabar nunca. Porque você sempre vai poder dizer que foi culpa do Bolsonaro. Essa história da segurança pública eu acho que tem a ver com o que eu falei aqui. Todo mundo, todo cidadão sabe, né? Todo cidadão trabalhador que acorda cedo, que pega ônibus, que mora numa comunidade, sabe onde é que está o problema. Ninguém tem nenhuma ilusão de que o problema está nas armas legais. Eu já falei aqui, né? Todos os estudos e os fatos mostram que as armas que armam o narcotráfico vêm do contrabando. Nenhum traficante vai numa loja comprar uma arma legal, vai tirar um certificado de CAC ou apresentar atestado de bons antecedentes. O que está acontecendo em Salvador é o que já acontece na maioria dos estados brasileiros. É uma criminalidade fora de controle. Lembrem, foi exatamente isso que aconteceu no Guarujá. Vocês lembram, há pouco mais de um mês atrás, a polícia de São Paulo fazendo uma operação no Guarujá, patrulhando, aliás, desculpe, não era operação, patrulhamento de rotina, os traficantes atiraram numa viatura da rota. Isso acontece toda vez que tem uma operação contra o narcotráfico aqui no Rio de Janeiro. Já tem algum tempo que não acontece nenhuma, porque a polícia do Rio aqui está sob várias restrições. Desde 2020 tem a DPF 635, que colocou restrições sobre a capacidade da Polícia do Rio de Janeiro de fazer operações. Tem essa história das câmeras, que agora aconteceu em São Paulo. É tudo para sustentar uma narrativa insustentável de que a culpa da violência, esse nome é errado. A gente está falando aqui de crime. De que a culpa das pessoas que são mortas e feridas é da polícia. Então vamos colocar câmera na polícia. Nessa história da Bahia tem uma expressão que é uma expressão chave para essa narrativa, que é o termo letalidade policial. Veja só, letalidade policial. Me digam, se um policial vai tentar prender um bandido armado, ocorre um tiroteio e uma pessoa inocente que estava ali é ferida, de quem é a culpa? A resposta é óbvia, é do criminoso que estava armado e enfrentou a polícia e provocou o incidente. É uma resposta lógica e moral óbvia. Como é que alguém pode dizer, então, que a solução para isso é o seguinte: vamos deixar de fazer operação policial, porque aí não morre ninguém. É essa a lógica por trás disso. É uma lógica que não tem lógica nenhuma. Ô, Mota, mas como que você mantém a narrativa que nem a gente falou aqui, né? O Dino disse que é culpa das armas e tudo mais, que
Isso, a violência lá, né, da Bahia. Sendo que Rio Grande do Sul é o maior estado que tem registros de armas, seguido aí Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, e não tá o caos que tá lá. Como que você mantém uma narrativa dessa, sendo que não é um estado que é o maior estado com armas lá, hein? É através da repetição, Morgado. Essa narrativa nunca fez sentido nenhum. A gente, eu e várias pessoas já falamos sobre isso há, sei lá, tem mais de 10 anos que eu falo sobre esse assunto. Quando você olha os dados não fazem sentido nenhum. Nos últimos anos, houve um aumento no número de pessoas que têm porte legal de arma no Brasil, ao mesmo tempo em que aconteceu uma queda no número de homicídios. Assim, não faz sentido nenhum. Aí você mostra esses dados para as pessoas que disseminam essas narrativas, e aí elas dão as respostas mais inacreditavelmente absurdas e ridículas. Tem gente que diz, não, os homicídios no Brasil caíram porque o tráfico de drogas está mais organizado. A gestão melhorou. Então eles não precisam mais atirar uns nos outros. Os dados estão aí, mas a gente precisa ter a chance de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Exato. Levar a informação para as pessoas. Porque o que tem de estudo, né? Às vezes você vê, não, tem um estudo X, estudo Y, você fala, onde está esse estudo? Tem estudo para tudo que é lado aí pro cara. Tudo que é gosto. E se você ficar repetindo todo dia a mesma historinha, você acaba acreditando. A mesma coisa, você assistir um filme sempre, não é? Você faz uma verdade. Você acredita naquilo lá. Exatamente. E a gente já está quantos anos assim? Eu aprendi com a cartelinha da canhota, meu amigo. Até hoje os caras falam, você é meio canhoteiro? Talvez. Talvez eu seja, mas os meus boletos, eles são terríveis. Eles são isentões. Então, são isentões. Meus boletos vêm e quando eu vejo do jeito que virá agora, eu falo, amigo, não tem jeito. Não dá. Não tem como pagar a conta para esses caras que só se protegem a eles mesmos. Jogam a população aí, fica um brigando com o outro, amigo briga com amigo, família briga com família, e os caras estão lá, ó, estão viajando, estão curtindo a vida muito gostosamente, viu? O jogo. E eu acho que chega uma hora que não dá mais para pagar essa conta, né, Mota? Tem uma hora que você fala, não, peraí, agora já deu. E você falou uma coisa muito importante, Emílio. Às vezes eu presencio discussões, pessoas discutindo por questões que a gente pode chamar de ideológicas, que são totalmente irrelevantes, porque elas são cortinas de fumaça para aquelas coisas que são realmente importantes e graves, né? A gente já falou aqui de duas, que é o crime, a ocupação cada vez maior do Estado por pessoas que só querem encher o seu bolso, e tem gente que cai nessa lorota, tem gente... É uma mistura de esperteza de um lado e ingenuidade do outro. Tem gente que acha que quanto mais ministério, melhor. Se você tem um problema, vamos criar um ministério para resolver. Acho que deve ser a pior forma que existe no mundo de tentar resolver um problema, é criar um ministério, né? Exatamente. Mota, obrigado pela sua participação. Você vai estar fazendo o lançamento do livro? Mais algum... Onde é que você vai estar agora? Por enquanto, não. Por enquanto, eu estou trabalhando em livros, estou fazendo palestras. Quem quiser me contratar, me convidar para fazer uma palestra, está aí o e-mail. Boa. meiahoracomota@gmail.com. E continuo, como sempre, aqui no Pânico, no Pingos nos Is, todo dia, de 6 às 8, e em qualquer outro espaço que abrirem para a gente, né? Porque é um prazer estar aqui. Eu não concordo muito com o do Pingos aí, como é que ele chama? O Beraldo. Beraldinho? Beraldinho tá falando muito. Muito, é muito longo ele fala. Beraldo, mas... Síntese, Beraldo. Fala, mas isso aí é que dá o tempero, Emílio. Não, ele fica falando muito tempo. O Beraldo tá falando muito tempo e tem umas coisas que eu não concordo com ele. Isso aí. Eu também não, de vez em quando a gente discute lá, né? De vez em quando a gente tem eu sou obrigado a dizer, olha, Beraldo, isso aí eu não concordo, não. Não, eu não concordo com o Beraldo. O Beraldo tá muito longo, ele fica meia hora falando. Eu falo, puta, Beraldo, para, Beraldo, chega, agora tá bom. Ele vai comendo pelas beraldas. Mas tá muito bom, Pico. Ó o Beraldo aí, ó. O Beraldo, ele tá lá nos Estados Unidos. Ele tá nos Estados Unidos, né? Parece que sim. Tá, foi comprar gel. É o Beraldo, o Mota tá lá.
o nosso querido Dantas. Zé Maria. O Dantas é bom, hein? Zé Maria também. O Dantas é bom. O Zé Maria. E o Zé Maria. Mas não sei se você tem visto, Emílio. Todo dia. Nessas últimas 3 semanas, eu tenho sido o voto discordante ali, várias vezes ali, parece uma corte, porque o Zé Maria, o Beraldo e o Dantas votam de um jeito e eu abro lá o voto dissidente. De vez em quando dá uma discussão boa ali. É isso aí. 6 da tarde aqui na Jovem Pan, esse que é o original, o programa da política, que é uma marca aqui da Jovem Pan. Obrigado pela participação, Mota. Valeu. Valeu, Emílio. Obrigado, pessoal. É isso aí.